Turma 17, Cleiton Reis de Araújo, Cleiton Reis de Araújo, Deisiele Almeida Santos da Silva, Deisiele Almeida Santos da Silva, Elvis França de Oliveira, Elvis França de Oliveira, Flex de Souza Silva, Flex de Souza Silva, Francisco Júlio Santos de Souza, Francisco Júlio Santos de Souza, Givanildo Nunes Carneiro, Givanildo Nunes Carneiro, José Leandro dos Santos Silva, José Leandro dos Santos Silva, Rodolfo Cardoso Maia Silva, Rodolfo Cardoso Maia Silva e Roneilson Luan da Silva Salvador, Roneilson Luan da Silva Salvador. Turma 18, Alexandre Pereira de Almeida, Alexandre Pereira de Almeida, Antônio Felipe Lima Santana, Antônio Felipe Lima Santana, Carlos da Silva Bispo, Carlos da Silva Bispo, Damares Lopes. Flex presente, professor. Quem? Flex. Flex? Eu tava tentando aqui ligar o fone aqui, não tava conseguindo. Beleza, deixa eu botar o ok aqui. Ok, Flex, obrigado. Oi? José Leandro está presente também, turma 17. José Leandro. Ok, José Leandro. Damares Lopes dos Santos, Damares Lopes dos Santos, Gabriel Silva Alves, Gabriel Silva Alves, José Pereira Moreira, José Pereira Moreira, José Orlando Sampaio Júnior, José Orlando Sampaio Júnior, Josemar do Carmo Moreira, Josemar do Carmo Moreira, Joy Pereira Moreira, Joy Pereira Moreira, Kleber Mota Novaes, Kleber Mota Novaes, Landualdo Ferreira dos Reis, Landualdo Ferreira dos Reis. Voltar aqui na turma 17, faltou alguém? Não, né? Beleza. Vamos agora para a turma 19. Adelândio da Silva da Conceição, Adelândio da Silva da Conceição, Adenilson Vieira do Nascimento, Adenilson Vieira do Nascimento, Daiane Silva Rocha, Daiane Silva Rocha. Presente, professor. Ok, Daiane. Glériston Santiago de Souza Muniz, Glériston Santiago de Souza Muniz, Jaziel Alves Machado da Silva, Jaziel Alves Machado da Silva, Almir Ferreira Vilas Boas Neto, Almir Ferreira Vilas Boas Neto, Daniel Pereira da Cruz, Daniel Pereira da Cruz, Daniele Andresa Flores Rodrigues, Daniele Andresa Flores Rodrigues, Elton Silva Vasconcelos, Elton presente aí, professor. Elton presente. ok, Elton. Gabriel Araújo Lima, Gabriel Araújo Lima, Jaú Mensala Rodrigues de Oliveira, Jaú Mensala Rodrigues de Oliveira, João Nelson Batista Fiaúna, João Nelson Batista Fiaúna, José Homero da Silva Souza, José Homero da Silva Souza, João Paulo Oliveira Carvalho Lima,
João Paulo Oliveira Carvalho Lima, Luiz Oliveira Dias, Marcos Souza da Silva, Nicole Souza Silva de Almeida, Robson Araújo Gomes, Presente. ok, Robson de Jesus Oliveira, Zarly Silveira Dias, Alex Lamartine Rios da Cruz, Tiago Rosa de Souza, Presente, professor. ok, Tiago. Faltou alguém aí que não foi chamado? Antônio Felipe, professor. Ok, Antônio Felipe. Eu não estava presente na hora. É turma 17, Boa é? noite. Oi? É 17, pessoal, acho que é 17. Dá uma conferida Não, é aí, por turma favor. 18. Acho que é Turma 17. 18. Antônio Felipe de Lima Santana, né? Lima Santana, atendi não. Ah, tá, beleza. Faltou alguém? Estão todos aí, né? Os demais foi chegando, a gente vai adicionando. Pronto, vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, né? Ontem nós iniciamos mecânica de rocha, vamos dar continuidade hoje. Eu já disponibilizei até os slides de ontem lá no grupo para vocês, ok? Estabilidade de taludes. Em obras como estradas, fundações, barragens e rochas, há necessidade de se estimar o grau de estabilidade dos taludes de rochas naturais construídos pelo homem. Um talude em uma superfície de fronteira entre o ar. Professor. Oi. Professor, bota o slide aí pra gente, por favor, slide. Desculpa. Valeu, obrigado. Já estão vendo aí? Já está visível para todos? Positivo. Tá beleza, professor? Beleza. Ok. Beleza, tá aparecendo aí, professor. Beleza. Estabilidade de taludes. Em obras como estradas, fundações, barragens, em rochas, há necessidade de estimar o grau de estabilidade dos taludes de rochas naturais construídos pelo homem. Um talude em uma superfície de fronteira entre o ar e a rocha vertical ou inclinada, ou um corpo, uma obra de terra, como uma barragem ou um terreno. O conceito de estabilidade de um talude é indeterminado, já que os taludes feitos sobre ou de rochas em solo não fornecem garantia de estabilidade por muitos anos. Condições climáticas, hidrológicas e tectônicas, atividades humanas na área imediata ou adjacentes à estrutura de escavação subterrâneas ou obras de terra podem trazer, anos mais tarde, mudanças que afetam a estabilidade dos taludes naturais e escavados pelo homem. Não se pode desprezar a possibilidade de uma rocha ou o solo tornar-se saturado por água ao longo do tempo. Por outro lado, há também aspectos típicos da mineração que dificultam o estudo, como, por exemplo, o fato de sempre se dispor de informações do corpo minerário, enquanto que dos encaixantes representando o estéreo, que será cortado pelos taludes finais. Praticamente não há dados.
Além disso, às vezes a experimentação só é possível em materiais que não são representados aqueles a serem expostos nos taludes finais. Geralmente a massa de talude, você vai ter uma representação dele, é aquela massa inicial, onde está o solo morto e uma rocha aflorante, né? Mas para se ter uma noção da estabilidade do talude de um corpo inteiro, você tem que fazer sondagem, né? Para que você consiga levantar dados suficientes para ter uma ideia da estabilidade do talude, porque de acordo com a profundidade dos encaixantes, você pode ter um talude estável ou não, e ele pode te passar também, pode te fornecer também uma falsa ideia de talude uniforme, né? Então é necessário para você ter 100% de confiança em um talude, fazer a sondagem dele, e através do testemunho você conseguir levantar o laudo de especificidade do talude. Estabilidade de taludes. Os condicionantes geológicos na estabilidade de taludes de mineração são fartamente mencionados, representados por água, fraturas, falhas, zonas de cisalhamentos, ondulações, foliação, acamamento, veios e intrusões, liturgia e perfil de intemperismo. As fraturas e falhas e zonas de cisalhamento se evidenciam condicionando a superfície de ruptura, interferindo na distribuição e percolação da água subterrânea, afetando a programação das ondas nos desmontes como explosivos. Há escorregamentos que ocorrem condicionados por um plano de fratura ou 3 planos. As ondulações se constituem em fator favorável às estabilidades dos taludes de mineração, aumentando a resistência ou cisalhamento das rochas. Entretanto, há casos em que ondulações ou dobras são muito pronunciadas, resultando em ruptura das rochas por tratação. Junto às crises das dobras, estas rupturas são planas de fraquezas que reduzem a estabilidade do talude e efeito da água, como agente estabilizador do talude significativo, seja reduzindo a tensão efetiva na forma de pressão neutra, seja pela percolação ou ainda saturado os terrenos, aumentando o seu peso. Estabilidade de talude, né? Veja que a figura onde eu tenho uma ruptura localizada em cunha, porém pequena, numa primeira camada de rocha, pós-solo morto, né? Eu tenho uma ruptura de cunha em escala grande, que aí ela pega desde do solo morto e vai até uma determinada profundidade em rocha maciça, né? Fazendo a fragmentação dessa rocha em forma de cunha. E aí, se houver desmonte aqui, perfuração e desmonte aqui, provavelmente essa cunha ela tende a fragmentar e descer, ou descer até inteiramente, vai depender da abertura que tiver aqui, né? Uma zona de falha, onde é um solo, uma camada de solo morto com fragmentos de rocha, né? Há uma ruptura de zona de rocha decomposta e acamada. Vejam, observem que nessa zona aqui de falhas, aqui onde há uma formação de rochas acamadas, quando há deslizamento, esse material desce todo uniforme, desce como se fosse em forma de cascata, né? Já diferente de cunha, que ela pode fragmentar, descer blocos ou descer inteiramente. E da cunha menor ainda, que ela pode descer inteira também ou também fragmentada. Movimentos de massa. As condições geológicas, geomorfológicas e climáticas de uma região podem ser fatores predisponentes à ocorrência de movimentos da massa. Esses fatores juntam-se outros chamados efetivos que irão preparar a efetiva às ocorrências. As adições climáticas, com o período de chuvas intensas ou prolongadas, completam o quadro de predisposição ou desenvolvimento de pessoas, desestabilizadores e erosivos, que irão se efetivar pelo desmatamento
ou má ocupação de um solo, os episódios chuvosos que clinicamente atingem as cidades. Um bom exemplo disso, desde onde eu venho citando, é ali no Rio de Janeiro. Né? Algumas casas das comunidades são feitas em cima muitas vezes, de antigos aterros, de lixo, outros em cima de solo morto. Né? E quando chega o período de chuvas, a percolação da água nesse solo é intensa, e aí lubrifica esse material e faz com que ele deslize sobre a rocha, levando algumas casas ou caindo sobre essas casas. Né? É comum na região do Rio de Janeiro, na região dos grandes centros ali, Salvador também, de vez em quando tem os deslizamentos ali nas comunidades ali na entrada da cidade. É comum acontecer esse tipo de comportamento devido à decorrência de má construção. Né? As pessoas escolhem um local ruins para fazer as suas casas. As condições com o período de chuva intensa, condições de chuva, período intenso prolongada, chuva prolongada completam o quadro pré-deposição ou desenvolvimento de processos desestabilizadores erosivos que irão se efetivar pelo desmatamento, a má ocupação do solo e os episódios chuvosos que clinicamente atingem a cidade. Agentes e causas. Entende-se por causa o modo da atuação do determinado agente, ou, em outros termos, um agente pode se expressar por meio de um ou mais causas. É o caso, por exemplo, do agente água, que pode influir na estabilidade de uma determinada massa de material das mais diversas formas. No encharcamento do material. Movimento de massa, tipos de agentes. Predisponentes, trata-se de um conjunto de características intrínsecas, funções apenas condições naturais, nelas não atuando sob qualquer forma a ação do homem. Pode distinguir complexos geológicos, acidentes tectônicos, atitude das camadas, complexos morfológicos, massa de formas de relevos, complexos climáticos e hidrológicos, clima e regime, águas subterrâneas, gravidade, calor, solar ou tipo de vegetação original. Efetivos. Conjunto de elementos responsáveis pelo deslocamento do movimento da massa, incluindo-se ação humana. Estes deslocamentos subdividem-se em preparatórios e pluviosidade, erosão pela água ou vento, congelamento ou degelo, variação de temperatura, dissolução química, desflorestamento. Imediato, chuva intensa, fusão de gelo e neve, erosão, terremotos, onda, vento, ação do homem e etc. Movimentos de massa, tipo de causas. Causas internas são as que levam ao colapso sem que se verifique qualquer mudança nas condições geométricas dos taludes e que resultam de uma diminuição interna ao material. Causas externas provocam um aumento das tensões, cinzalhamento, sem que haja diminuição da resistência do material. Causas intermediárias resultam de efeitos causados por agentes externos ou internos do talude. Movimento de massa, causas internas. Efeito de oscilação térmica. Oscilação térmica diária ou zonas provocam variações ou volumétricas em massas rochosas, podendo conduzir a destaques de blocos. Num bloco de material colocado sobre um plano horizontal, contrações ou dilatações de origem térmica ocorrem simetricamente em relação ao seu eixo e distribuem também as tensões de cinzalhamento na superfície de contato com o plano. Diminuição de parâmetros de resistência por intemperismo. O processo de alterações por intemperismo leva ao enfraquecimento gradual do meio rochoso ou terroso, no qual ocorre pela remoção dos elementos solúveis constituintes dos próprios minerais, pela dissolução dos elementos com funções de cimentação em solos ou rochas sedimentares,
pelo desenvolvimento de uma rede de microfraturas no meio rochoso que não as possuía. Mudanças na geometria do sistema. Das causas das condições de estabilidade consistem em modificar as condições geométricas de massas terrosas ou rochas que sejam sendo analisadas, acrescentando-lhes uma sobrecarga em sua porção superior, ou então retirando parte da sua massa na porção inferior. Efeitos de vibrações. Agentes como terrenos, como terremotos, ou o bater das ondas, explosões, tráfegos pesados, cravações de estacas, operações de máquinas pesadas, transmitem invariavelmente vibrações ou substratos. Máquinas pesadas induzem nos solos que lhes servem de fundação vibração de alta frequência, como a aceleração, fator principal da força nociva resultante da vibração e proporcional ao quadro de frequência. Mudanças naturais na inclinação das encostas. Mudanças naturais nas inclinações das encostas. Essa daí acontece constantemente. As formas mais evidentes resultam de movimentos tectônicos que mobilizaram corpos de estruturas dobradas, conduzindo-as muitas vezes em fenômenos de desequilíbrios. As formas mais conhecidas são as cadeias montanhosas, como os Andes, o Himalaia, entre outros, sendo um escorregamento translacional, também chamado de gravitacional. Vocês já devem ter ouvido falar muito a respeito do Himalaia e das Cordilheiras dos Andes, né? A formação dessas montanhas foram feitas através da divisão das placas tectônicas, né? Que quando se dividiram, elas subdividiram, elas formaram uma grande força empurrante e essa força empurrou fragmentos de rocha para fora, né? Aflorando ao solo, e aí nasceram as grandes montanhas do Himalaia, dos Andes, a Cordilheira dos Andes e outras por aí afora, muito famosas que temos, né? Movimento de massa. Causas intermediárias. Elevação de nível piezométrico ou massa homogêneas. Considerando uma massa saturada de rochas interessantes, fraturadas, solo ou sedimento de águas que ocupam os vazios se acham sob pressão mecânica dos solos conduz às seguintes conclusões. Potencial dos escorregamentos se situa numa camada de areia ou silt. A resistência ou cisalhamento por unidade de área será igual a... Aí é um cálculo que tem para fazer, né? P representa pressão num ponto de superfície potencial de escorregamento. H representa a altura piezométrica do ponto. Y representa peso específico da água. E o Q representa ângulo de atrito na superfície de escorregamento, né? Esse cálculo você pode fazer ele e você vai saber a piezometria da rocha. Classificação dos movimentos de massa. Queda de blocos. É um movimento definido por uma ação de queda livre a partir de uma elevação com ausência de superfícies de movimentação. Ocorre em taludes com forte inclinação ou escarpas, onde há blocos de tamanhos variados que se desprendem do maciço por intemperismo e caem pela ação da gravidade. O movimento das mais variadas proporções inclui-se nesta categoria desde a queda de um bloco isolado até o colapso de um enorme complexo rochoso. A velocidade de movimento é alta. Isso pode acontecer todas as vezes, como eu falei ontem na aula, principalmente em termos de galeria subterrânea, quando você faz a perfuração e faz o desmonte, que você tira um determinado vão da galeria, você gerou uma pressão ali naquele vão, né? Antes ele era fechado, composto de rocha, e abriu um vão, então um fluxo ali, o meio ali, ele vai ficar um vão, então vai exercer uma pressão ali nesse material. Por isso que as galerias têm que ser arredondadas ou abaloadas, né, para que as pressões de empurre desça lateralmente e vá
em direção ao solo. Elas descem, passam pelas paredes da galeria e no piso embaixo elas se encontram novamente e distendem por todo o complexo rochoso, não acrescentando assim o peso no centro ali de gravidade, onde foi removido esse material, né? Por isso que não tem tanto desplacamento nas galerias. Algumas galerias maciço rochoso consistente consegue se fazer só com contenções suaves, né? Que é projetado, é telamento, não precisa nem de atirantamento, nem de solex. Classificação dos movimentos da massa. Queda de bloco. Vejam aqui a figura de um bloco aqui, que estava, essa primeira figura aqui, se vocês olharem esse pontinho branco aqui, é um pesquisador que foi avaliar esse bloco de mais perto, né? Ou seja, toda essa parede aqui estava fragmentada, e aqui outra figura, outra imagem, onde desceu uma parte de material, né? Vindo aconteceu o desplacamento desse material, interdição todo um extrato. Eu não sei onde foi esse local, me parece não ser aqui no Brasil. Foi uma imagem que eu tirei do módulo, de uma apostila que eu tenho aqui. Classificação dos movimentos de massa. Queda de detritos. É uma movimentação de reduzidas massas de fragmentos terrosos ou rochosos, inconsolidados ou pouco consolidados em movimentos de pequena magnitude. Dentro dessas classes pode-se enquadrar o fenômeno de desagregabilidade de massa rochosa. Trata-se de um processo de proporções limitadas que não atinge o necessário dos jornais, por não ter efeitos catastróficos, mas que produzem contínuos efeitos nocivos a obras de drenagem, rodovias e ferrovias, bem como a sua própria manutenção. Consiste no destaque contínuo de fragmentos rochosos provocados por fenômenos de secagem, saturações sucessivas em rochas de baixa resistência expostas ao longo de cortes artificiais. Tem uma região aqui, ali indo para Angacomum ali, que é logo depois da Catuaba, um lugar chamado Corte Grande, que é uma subidinha que tem a entrada da Lagoa de Antônio Sobrinho. Se segue direto, sentido Angacomum, você vai passar pelo Corte Grande. Se vocês observarem lá, as paredes desse corte lá, ele está sofrendo essa movimentação, né? Que é a fragmentação terrosa, né? Ela é uma fragmentação inconsolidada, né? Por motivos que ela decorre de acordo à saturação, fenômenos de secagem ou sucessivas rochas de baixa resistência, né? E ela ocorre muito mais também por conta dos fenômenos do próprio tempo, né? Que ali, por não ser uma área vegetada, não ter um sistema de contenção, não foi feito um reflorestamento no corte do talude, a vegetação é pouco, então não tem raízes para segurar o solo. Então todas as vezes que há chuva, a água bate no paredão ali, cria a erosão, essa erosão vai levando a terra, né, criando assim as valas e fazendo com que desça fragmentos de rocha. Classificação dos movimentos de massa. Tombamento. Tombamento é um tipo de ruptura em taludes, em maciços rochosos, com camadas ou descontinuidades de foliação regularmente espaçadas. Ocorre quando as camadas estão inclinadas para dentro do talude. O tombamento é comum em quartos, ardósia, cistos e em taludes de mina e em taludes naturais, mas ocorre também em finas camadas de sedimentos mergulhando fortemente em descontinuidades colunares de origem vulcânicas e em granitos com descontinuidades regulares. Classificação e movimentação. Escorregamento. Escorregamentos são movimentos rápidos de duração relativamente curta de massas de terreno geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude. Diferentes dos tipos de escorregamentos podem ser identificados em função de sua geometria e da natureza do material, que se torna instável, podendo ser subdividido em translacionais e rotacionais. Escorregamentos rotacionais. Procede a separação a uma certa massa de material do terreno, delimitada em um lado pelo talude e outro lado por uma massa superfície contínua,
de ruptura, efetuando-se então a análise de estabilidade dessa coluna. Assume-se uma forma simplificada de superfície em arcos de circunferências ou cilindros. Escorregamentos rotacionais puros ocorrem em materiais homogêneos, tipos em barragens de terra, aterros em geral. Em pequenas escavações de materiais naturais, são movimentos catastróficos causados pelo deslizamento súbito de solo residual que recobre a rocha ao longo de uma superfície qualquer de ruptura. Ainda escorregamentos, escorregamentos translacionais. Os escorregamentos translacionais podem ocorrer em taludes mais habitados e são geralmente extensos, podendo atingir centenas ou milhares de metros. A ruptura é por cisalhamento e a massa se desloca sobre uma superfície relativamente plana, muitas vezes condicionadas por superfícies de fraquezas, desfavoráveis e estabilidades originais da descontinuidade, tipo fraturas, falhas, acamamento, foliações e xistosidades. Escorregamentos translacionais de rochas. Trata-se de um movimento de massa rochosa ou ao longo de uma descontinuidade ou planos de fraquezas pré-existentes. As superfícies de movimentação são geralmente um reflexo de estruturas geológicas do terreno e podem consistir em planos de estratificações cistosas, gneissificações, acamamento, diaclasamento, falhas, juntas de alívios de tensões, fendas. Escorregamentos, geralmente denominados deslizamentos, são tipos de regiões montanhosas e apresentam, devido a elevadas acelerações que movimentam, pode adquirir efeitos catastróficos. Escorregamentos translacionais de solo. Trata-se de um movimento ao longo da superfície plana, em geral preexistentes e condicionadas a algumas afeições estruturais de substratos. O movimento de uma curta duração, velocidade elevada, grande poder de destruição pelo aumento do teor da água. Escorregamentos translacionais de solo podem adquirir os aspectos de corridas, podem, por exemplo, passar a atuar como rastejos após sua movimentação, a acumulação no pé da encosta. Escorregamento, movimentos de uma massa ao longo de uma superfície, ruptura bem definida. Soil Earth Slope Fly, que significa depois da falha de descontinuidade. Observem aqui na imagem que o solo ele tem um declive aqui, né? E todo esse material aqui, onde está o tracejado aqui, ó, ele é descontinuidade, né? Aqui tem uma camada de rocha aqui, D, E e A, é a camada de rocha. E com a percolação aqui da chuva, aqui esse material vai acabar descendo, vai acabar escorregando. A seta mostra aqui, onde ele já tem uma alta concentração de umidade, e vai descer, esse material vai acumular água aqui, vai lubrificar toda essa rocha e vai fazer com que esse material escorregue, descendo esse material todo, desplacando esse material todo. Escorregamento, movimento de uma massa ao longo de uma superfície de ruptura bem definida, né? Aí foi uma massa que desceu, essa vegetação aqui, ela serve para fazer para dar coesão ao solo, né, junto com a terra que as raízes seguram. Porém, aqui foi uma intrusão, né? A rocha ela erodiu do solo, formando uma cunha aqui, proveniente de um escorregamento de material bem grande que teve bem mais atrás no pé do morro aí. E aí formou essa cunha cá embaixo. Tipos de escorregamentos planos. Escorregamento plano translacional. Observe que o sentido do movimento paralelo à superfície de fraqueza, ele está sentido à minha esquerda aqui, né? Quem estiver de frente para o notebook é a esquerda de vocês, né? A ruptura ao longo da superfície de fraqueza, cistosidade e esfoliação está no sentido
para baixo, que ele está empurrando, está exercendo uma força de pressão no material para que ele ceda, né? E associados aos solos poucos espessos, né? Ou seja, o solo aqui ele não tinha coesão nenhuma, a vegetação já tinha sido removida, ou até mesmo que tivesse vegetação, houve um percolamento de água aqui e pegou uma camada rochosa e o solo estava muito estável. Quando essa água lubrificou a camada rochosa aqui, criou-se então a superfície adequada para que houvesse o deslizamento, o desmoronamento de massa de terra, né? Isso acontece muito nas rodovias por aí afora. É comum você ter esses deslizamentos de terra e todas as vezes que acontecem isso, pode ter certeza que foi baixa estabilidade de talude, né? Talude mal acomodado, talude mal feita má contenção neles, e aí ocorre a descontinuidade e a consequência é o desmoronamento, o deslizamento de terra. Escorregamento em cunha, né? Direção e movimentação segundo a linha de intenção dos planos de ruptura, né? A rocha ele tem um plano de ruptura, se vocês observarem, cada rocha ela tem como se fosse um traçado, né? São lâminas de ruptura, né? E essa cunha aí ela rompeu com o solo, justamente também por conta de percolação de água, né? Junta-se, tem outro aspecto também que é muito comum acontecer, durante o dia o sol bate aquecendo a rocha, como nós falamos ontem, com o cair da noite esfria, aí há um choque térmico na rocha, essa rocha ela vai fragmentando em pequenas micropartículas, né? Ou pode acontecer também em grandes partículas, a depender da tintura, do choque térmico que essa rocha foi exposta, pode acontecer em grandes partículas, fazendo o cisalhamento, porque quando nesse cisalhamento o material vem a fragmentar, fazendo com o empuxo, a força de empuxo da rocha, ele desce todo o talude, ou desce todo o encosto, né? Aí levando rocha junto, blocos de rocha, pode ser em formato de cunhas ou não, ou em formato de blocos grandes também. Escorregamentos circulares rotacionais, né? Acontece muito em solos fragmentados, né? Em superfícies acamadas, o escorregamento encurvadas, né? Ela desce em torno de como se fosse uma erosão, levando tudo que está para frente, um paredão de material descendo ali, e vai levando tudo, pé e base do talude, juntamente com o centro, deixando uma vasta área degradada. Classificação dos movimentos de massa. Escoamento. Os escoamentos, numa definição ampla, são representados por deformações ou movimentos contínuos, estando ou não presentes em superfície definida, ao longo de qual movimento ocorre. O conceito de escoamento não está associado ao fator velocidade, englobando movimentos lentos, rastejos ou movimentos rápidos, corridas. Rastejos são movimentos lentos e contínuos de material de encosta com limites indefinidos. A movimentação é provocada pela ação da gravidade intervindo nos efeitos devido à variação de temperatura e umidade. Em superfície, os rastejos evidenciam muitas vezes por mudanças de verticalidades de árvores, postes, etc. Corridas são formas rápidas de escoamento de caráter essencialmente hidrodinâmico, ocasionadas pela perda de atritos internos ou virtude de destruição de estruturas em presença de excesso de água. Corridas de terra ocorrem geralmente sob determinadas condições topográficas, adaptando-se às condições de relevo, são geralmente provocadas por encharcamento de solo ou por pesadas chuvas ao longo do período de chuvas, de menor intensidade. A velocidade do deslocamento pode ser elevada, resultando daí os riscos de destruição. Corridas amplas gama de movimentos semelhantes a um fluxo viscoso com velocidade teor de umidade variável. Olha aí na imagem, vocês podem ver que foi um deslizamento de terra, né, onde atingiu uma área urbana, ou provavelmente uma fazenda. Podem olhar aqui que o gado foi empurrado junto com a terra,
E aí onde ela passa, ela vai levando tudo, né? Na foto aqui de cima aqui do satélite, a área aqui, onde era todo esse material, e com a percolação ele desceu, né? Com a força de empuxo aqui ele desceu e saiu devastando tudo pela frente, levando tudo que tinha à frente. Corridas de fluxos rastejos. Pode ser considerado uma forma de movimento por fluxo, né? Cercas demandadas e quebradas, né? Pode acontecer, você consegue observar que está tendo uma certa movimentação rochosa, uma corrida, né, de terra. Quando você observa uma inclinação de uma árvore ou inclinação de uma cerca, ou até mesmo de postes de energia, muros, etc., é um sinal de que a terra está se movimentando, né? Então você tem que imediatamente providenciar o monitoramento para poder fazer a contenção desse determinado local. Troncos curvos de árvores, fraturas de tensões, pavimentos adernados, né? Ou seja, as pavimentações elas sofrem uma certa influência dessa corrida de terra e ela pode afundar, pode elevar acima do nível dos demais, né? E aí é tudo isso aí, principalmente postes de energia, postes de cerca e árvores, acontece muito em terrenos que ocorre essa corrida de terra. Acontece muito você encontrar árvores, cercas, postes com esses defeitos. E aí são motivos para você fazer um monitoramento dessa massa, pois principalmente se houver taludamento na região, os taludes podem vir a descer. Corridas de fluxo de rastejo, olha uma imagem aqui, onde houve um fluxo de rastejo, uma corrida de material. Parece muito o overbreak que desmonte de mina a céu aberto, né? Quando você desmonta, vamos supor que o nosso desmonte tenha sido aqui, a região adjacente aqui de até 10 metros, ela pode ocasionar overbreak. Isso é comum acontecer. Principais mecanismos deflagradores do movimento de massa, segundo Warner, em 1978. Aumento da solicitação, né, dos estratos, fatores, remoção de massa lateral ou de base, sobrecarga, solicitação dinâmicas e solicitações laterais, fenômenos geológicos e antropólogos, erosão, escorregamento e cortes, peso de água, de chuva, neve, granizos e etc., acúmulo natural de material, peso de vegetação, construção de estruturas, aterros e etc. Solicitações dinâmicas, terrenos, terremotos, ondas, vulcões, explosões, tráfegos, sismos e induzidos. Pressões laterais, água em trincas, congelamentos, materiais expansivos e etc. Redução à resistência, características interentes ou materiais, geometria de estruturas, etc. Características geomecânicas do material e tensões, e etc. Mudanças ou fatores variáveis, intemperismo, redução de coesão, ângulo de atritos e elevações de massa. Fatores que controlam o movimento da massa. Segundo Fernandes Amaral, 1996, várias feições geológicas e geomorfológicas podem atuar como fatores. Só um minuto, deixa eu ver quem está chegando aqui. Cadê? Podem atuar como fatores condicionantes de escorregamentos determinados a localização espacial e temporal dos movimentos de massa nas condições de campo. De acordo com esses autores, destacam-se as seguintes feições: fraturas tectônicas e não tectônicas representam importantes descontinuidades tanto em termos mecânicos quanto hidráulicos. Falhas têm um papel destacado no condicionamento de movimentos de massa, como as juntas afetam dinamicamente e hidrologicamente, favorecem os intemperismos. Foliação, bandeamento, composição, a orientação da foliação influencia diretamente a estabilidade das encostas. Em áreas onde aflora rocha,
metamórficas, a foliação ou bandeamento, mergulham para fora da encosta em cortes de estrutura. Essa foliação acontece muito aqui no tombador, aqui na região do tombador aqui, porém o solo arenoso aí, a rocha arenosa aí, ela absorve a água e vai distribuindo na sua interiormente, né, nas suas camadas de rocha. Então não acontece muita a esfoliação ou o desplacamento aí por conta justamente que a água não fica, a rocha não detém a água, ela infiltra e vai descendo de rocha abaixo, de rocha adentro, por sua característica que é arenosa, né? Ela é porosa e não contém superfícies rígidas. Aí a água bate, intrude nela e vai embora e acaba descendo para o centro, para o núcleo. Fatores que controlam o movimento da massa. Descontinuidades em solos, várias continuidades podem estar presentes dentro dos saprolitos e solos residual. Estas incluem principalmente feições estruturais, reliquiares, de substratos rochosos, fraturas, falhas, foliações, bandeamentos, etc. Morfologia de encostas. A morfologia de encosta em perfil em planta pode condicionar tanto de forma direta ou indireta a geração de movimentação de massa. A atuação direta é dada pela tendência de correlação entre as declividades e a frequência dos movimentos. Embora o mapeamento de campo revele que maior número de escorregamentos ocorre nas encostas mais íngremes, depósitos de encosta tais como depósitos estão diretamente relacionados às zonas de convergência na morfologia descrita anteriormente. Classificação dos movimentos de massa. Mecanismo de ruptura de taludes. Estabilidade em taludes, em rochas e condicionadas pela presença de planos de fraquezas ou descontinuidades de maciços rochosos. A resistência e a deformação não são caracterizados os maciços rochosos, extremamente dependentes da persistência, do espaçamento ou da orientação das propriedades geomecânicas destes planos. O primeiro passo a ser dado em uma análise de estabilidade é determinar a relação entre as diversas famílias de descontinuidades e o potencial cinético de instabilidade dessas estruturas, por meio de uso de projeção estereográfica. Segundo passo é determinar a resistência de cinzalhamento nos planos de descontinuidades, os quais os blocos de rochas que podem movimentar-se através dos ensaios in situ, ou seja, em local, ou de laboratório. Finalmente, o terceiro é determinante as condições de fluxo de água das descontinuidades ou maciços intensamente fraturados por meio de poços ou avaliações de campo, de maneira característica as pressões de água que atuam em blocos potencialmente instáveis. Mecanismo de ruptura em taludes. Análise cinemática aplicada. Análise cinemática consiste na identificação de mecanismos de ruptura feita a partir do estudo da atitude, da descontinuidade e do talude. Essa imagem cinemática é como se fosse uma radiografia da rocha, né? Eu tenho já uns transponder e outros aparelhos que conseguem fazer essa radiografia da rocha, essa cinemática da rocha, e conseguem me dar a forma mais precisa de como a condição da rocha está no subsolo, se ela está fragmentada, se ela está uma rocha coesa, né? Se ela tem cunhas, se ela tem fraturas, se ela tem intrusivas. Então ela consegue me passar uma imagem da rocha, 80% do perfil da rocha ela consegue me passar através de uma imagem cinemática aplicada. Com o emprego de técnicas de projeção estereográficas, a ruptura em um talude ou rocha pode ocorrer de muitas formas, na maioria dos casos, é denominada pela presença de descontinuidade pré-existentes. A ruptura circular ocorre em maciços rochosos extremamente fraturados, em solos ou maciços
muito alterados, segundo a superfície, em formas de cunha. A ruptura plana ocorre quando a descontinuidade tem a direção aproximadamente paralela à face do talude, mergulho menor que a face do talude, permitindo o material acima da descontinuidade deslizar. A ruptura em cunha é gerada a partir de duas descontinuidades distintas, cuja interseção propicia o rompimento da parte do talude. As condições de orientações das diferentes famílias de descontinuidades determinam o evento. Classificação e movimentação de massa. Ruptura por tombamento. É um tipo de ruptura em taludes envolvendo rotações de colunas agindo umas sobre as outras. No maciço rochoso, essas colunas são formadas por planos de acamamento regulares, clivagem ou descontinuidades paralelas à crista do talude e mergulho para dentro do maciço rochoso, contrastando com a ruptura por deslizamento, na qual as descontinuidades mergulham ao mesmo sentido que o talude. Mecanismo de ruptura em taludes, olha aqui as imagens aqui, você pode observar que é um escorregamento circular em cima em rochas muito fraturadas, sem um modelo de estrutura identificável, né? Ou seja, a rocha aqui ela estava acamada, né? em conjunto com solo morto e rocha fragmentada, e houve uma força de empuxo aqui, uma força de empurro aqui, que esse material desceu. Ela pode ter contado com a percolação de águas pluviais, né? Pode ter contado com vibração de solo e pode ter contado também com um desmonte a fogo, um desmonte a quente, na região aqui, causando vibrações do solo, e esse material acabou descendo, né? Escoamento de uma cunha com duas famílias de juntas que são intercaladas, né? Ou seja, tem uma família de junta que é outra família de junta, e essa cunha aqui, houve o cisalhamento e com o peso dela, o peso de empuxo, fez com que a rocha descesse. Escorregamento plano em rochas altamente intrusivas, né? A intrusiva passa aqui entre um bloco de rocha e outro, entre as duas famílias de rocha, né? E essa intrusiva cisalhou aqui o movimento, junto com o peso de empuxo da rocha, e fez com que esse bloco descesse todo por inteiro. Tombamentos causados por saturação e juntas muito acamadas também causam tombamentos, só que aqui vai acontecer o efeito dominó. A parte de cima vai levando as demais, ou a de baixo desce primeiro, arrastando as outras, né? Então vai ter um escamamento, o chamado escamamento de bloco de rocha. Ele vai descer em camadas, levando todo esse material adjacente aí. Níveis de segurança contra a perda de vidas humanas. Nível de segurança alto. Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, com identificações públicas, residenciais ou industriais, estádios, praças e demais locais, urbanos ou não, com possibilidade elevada de concentração de pessoas, ferrovias e rodovias de tráfegos intensos. Médio, áreas de edificações com movimentações permanência restrita de pessoas, ferrovias rodoviárias e tráfegos moderados, né? E baixo, área de identificação com movimentação e permanência eventual de pessoas, ferrovias, rodovias, tráfegos reduzidos. Nível de segurança contra danos materiais e ambientais. Nível alto, danos materiais, locais próximos às propriedades de alto valor, histórico social ou patrimonial. Obras de grande porte, áreas que afetam serviços essenciais. Danos ambientais, locais sujeitos a acidentes ambientais graves, tais como nas proximidades de oleodutos, barragens de rejeito, fábricas de produtos e tóxicos. Como é o caso de Brumadinho, de Mariana, né, que vieram a romper as barragens e causaram os danos, tanto materiais, como danos pessoais, como danos ambientais, né? Causaram mortes, causaram devastação da fauna e da flora, os rios ainda estão até hoje em fase de recuperação, e os danos materiais, que muitas casas foram destruídas, né? Houve muitas mortes, eu mesmo perdi uma quantidade de colegas de trabalho grande lá, pessoas que eu conheci, que trabalhei no decorrer desse meu tempo de trabalho aí,
com eles, perdi muitos amigos lá. Médio, danos materiais locais próximos a propriedades de valor moderado. Danos ambientais, locais sujeitos a acidentes ambientais moderados. Baixo, danos materiais, locais próximos a propriedades de valor reduzido. Danos ambientais, locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos. Recomendações para fatores de segurança de encostas. NBR, normatização brasileira, 11.682 de 2009. Estabilidade de encostas. Nível de segurança contra danos materiais e ambientais, né? Alto, de 1,5, médio em pessoas humanas, em humanos aí, né? Médio de 1,5 e baixo de 1,5. Médios 1,5, alto 1,4 e baixo 1,3. Baixos 1,4, 1,3 e 1,2. Essa conta aqui, para quem está me ouvindo aí, essa conta aqui você faz alto 1,5 e alto aqui 1,5. Aí aqui embaixo, era para ter aqui, eu não consegui fazer o slide aqui a tempo, aqui embaixo era para ter o resultado desse dano, né? Eu vou ficar devendo para vocês para uma próxima aula. Reforço do solo, solo grampeado. O grampeamento do solo consiste em um reforço obtido através de elementos denominados de grampos resistentes, a flexão composta. Os grampos que são instalados sob horizontalmente para introduzir no maciço esforços resistentes da tração e cinzelamento podem ser barras de aço, barras sintéticas, microestacas ou estacas em casos especiais. Veja na imagem aqui, onde eu tenho um ponteado de grampo, né? Hoje você acha muito isso ali em Salvador, estão fazendo algumas encostas, estão projetando, fazendo atirantamento, telamento e grampeamento de algumas encostas lá. Então, quando vocês passarem ver aquele projetado lá com esses grampos aqui, vocês vão saber que é um sistema de contenção feito solo grampeado, né? Estabilidades internas, né? Comparação do máximo esforço atualmente no grampo com o esforço necessário para produzir a sua ruptura. Grampo, ele entra aqui, ele transforma a força ativa em reativa, né? Formando assim a força passiva. E deixa de haver a pressão de empuxo aqui da rocha, ela passa a ser passiva agora, em vez de estar pressionando para ela cair, está pressionando para ela aderir ao solo e aderir aos outros blocos de rochas existentes. Isso é um sistema de grampeamento de solo em taludamentos e em barreiras de rodovias. Máximo de esforço atualmente, né, no grampo gerado, representado pela letra T, atrito solo grampos, representado pela letra D, diâmetro de grampo, e LP, comprimento de grampo interior da zona de passivo. Estabilidade global, definições do efeito na estabilidade global do maciço de solos devido à introdução dos grampos que se dá pela alteração da superfície de ruptura crítica. Grampos. Olha aqui o grampo que onde ele entrou aqui no talude, vindo a traçar todo o bloco de rocha onde faz o esforço de empuxo, né? E superfície potencial de ruptura, ou seja, ele chegou até a superfície potencial de ruptura, fazendo com que todo esse talude aqui ganhe estabilidade suficiente para ficar. Porém, a estabilidade desse talude é uma estabilidade mista, né? Porque ela tem bloco de rocha junto com montante de solo morto. Tipos de grampos: grampos injetados, furos, inspeção de barra, injeção e reinjeção. Veja na foto aqui onde foi feito um
o sistema de contenção com dormente e grampo projetado, né? Para dar melhor rigidez ao solo. Tipos de grampos injetados, cabeça com dobra. Concreto projetado, armado com fibras de aço ou telas eletrosoldadas. Barra de menor que 20 mm, dobra maior que 20 cm. 7 minutos por centímetro leva para secagem desse material, a solotrate. Válvula de injeção é o mecanismo de injeção do projetado, onde você vai projetar a resina junto com o tirante ou com o grampo. Tubo de injeção, o tubo que vai descer para levar essa resina lá. Barra de aço com pintura anticorrosiva, né? Essa barra de aço com pintura anticorrosiva é do tubo, que é para poder ele não, porque a resina é altamente corrosiva até ela endurecer. Depois que ela endurece, ela adere ali ao material e fica lá para sempre. Centralizador e calda de cimento. A calda de cimento vai junto com a resina, que é para dar maior firmeza ao material projetado. Tipos de grampos. Grampos injetados, cabeça com rosca, né? Placa de pipoca de 20 mm, 22 mm, de 25, 75, 50 mm também, né? O steel bar, que é o tirante, o glute, que é a rosca do tirante, choque, que é a trava, e step meus, que é justamente o conjunto do furo, né? Onde o tubo vai passar no conjunto do furo. Tipos de grampos cravados à percussão, né? Esse grampo cravado à percussão é muito utilizado em taludamentos de rodovias. O pessoal utiliza da escavadeira hidráulica com um martelo rotopercussivo, que ele mesmo faz o furo através de percussão e ele mesmo bate o grampo, né? Esse equipamento é bastante utilizado em equipamentos em rodovias, onde vai fazer taludamento em rodovias. Processo executivo, 3 etapas: escavação, execução de chumbador e concreto projetado. A escavação ela é feita fazendo a retirada do solo morto. Venho com equipamento de escavação, pode ser escavadeira, trator, esteira, pá carregadeira, qualquer equipamento de escavação. Faço a remoção de todo o solo morto, aí faço a tratativa do bloco de rocha primeiro, né? Eu trato todo o bloco de rocha, eu removo a primeira camada de rochas fragmentadas e de rochas semi-soltas, né? Removo toda essa camada e só então eu entro com a execução do chumbador, que é o equipamento de perfuração, onde ele vai fazer os furos. Geralmente esse equipamento é uma PW2, né? Que o pessoal costuma chamar ela carinhosamente nas obras aí afora, de perereca, porque ela vai em qualquer lugar. E aí o pessoal entra com ela, faz o chumbador das rochas, e aí vem um concreto projetado, né? A máquina de bombear concreto, vem taludando, projetando no talude e enchendo os furos com os tirantes ou com os grampos e com a resina juntamente com o cimento, para dar sustentabilidade a esses grampos. Isso aí tudo é feito em encostas, é feito em bancadas de mineração, é feito em minas a céu aberto, é feito em túneis de galerias, né? Pode ser feito externo ou internamente no solo ou na rocha, né? Em minas subterrâneas ou minas a céu aberto, em galerias de túneis de transporte de túneis de rodovias, né? Pode ser feito também em ferrovias, né? E é muito utilizado na construção civil. É uma das formas de contenção muito utilizada em construção civil. Processos executivos. Primeira etapa, escavação do solo, onde há a escavação do solo, a remoção de todo o solo morto, chegando até a primeira camada de rocha, né? Essa primeira camada de rocha vai ser, quem sabe me dizer aí, qual essa primeira camada de rocha? Se ela vai ser rocha ígnea, metamórfica ou sedimentar? Alguém sabe me dizer?
Alguém sabe me dizer aí qual a camada de rocha que vai ser primeiro? Beleza. Vai ser a primeira camada de rocha sedimentar. Execução da segunda etapa, execução dos grampos, perfuração, né? Eu já fiz a remoção do solo morto da rocha sedimentar fragmentada. Aí agora eu achei a rocha maciça, ou uma rocha de maior resistência. E agora eu vou entrar com a perfuração dessa rocha para depois fazer o projetado e fazer o atirantamento. Olha aí a instalação da segunda etapa, execução do grampo, né, instalação. Esse grampo ele pode ter de 1,5 m a 8 metros de comprimento. Ele é colocado, introduzido em cada furo junto com o cimento, a massa de cimento e o gel, para dar sustentabilidade no furo, no material do grampo injetado. Projeção segunda etapa, execução do grampo. Veja que aí eu estou mandando cimento para dentro do furo, o grampo já está todo dentro do furo, estou mandando cimento, e aqui em cima na cabeça do grampo, se ele for a projeção grampo curvo, ele vai vir com a máquina, vai curvar esse grampo aí. Se for projeção grampo de rosca, vai colocar a chapa e vai colocar a rosca para travamento. Olha aqui na imagem aqui, o grampo feito o telamento e o chapeamento do grampo, né? Feito isso aí, é projetar cimento agora por cima da tela, dando acabamento ao taludamento com contenção. Olha aí o projetado, projeto com cimento já, né? Por cima dos grampos e da tela, ficando sempre expostos os grampos e o sistema de drenagem também. É muito importante a cada talude fazer um sistema de drenagem para que ele fique resistente, para aumentar a resistência do talude. Facilidades, ação, geometria do terreno. Antes de fazer um taludamento, você deve observar a faixa de escoagem do terreno, né? Eu tenho que observar para onde o terreno tende a escorrer todo o líquido, toda a água proveniente de chuva. Tem que fazer o sistema de drenagem nos furos. Os furos a gente já coloca o sistema de drenagem e pode até intercalando Você intercala um por um. Eu faço um de drenagem, um de grampeamento, um de drenagem, um de grampeamento. Intercalando esses grampos, esses furos de drenagem, colocando tubulação de drenagem e canalizando esse dreno para que eu possa acompanhar, fazer o monitoramento de toda essa água canalizada, toda essa água drenada, para se me dar a coesão do talude. Tem que observar também a resistência desse talude, né, com relação ao solo, se o solo é resistente, se ele tem coesão, se ele é um solo semissolto ou se é solo morto. Se for solo morto, provavelmente esse taludamento aí não vai segurar. Então a gente vai ter que fazer um outro sistema que é chamado muro de arrimo, que nós vamos ver na próxima aula, que eu vou confirmar ainda com o pessoal do CETEC qual dia que será a nossa próxima aula. Ainda não tenho o dia da próxima aula para eu poder passar para vocês. Bom, pessoal, demais, é isso aí. Alguma dúvida vocês têm? Alguém tem alguma dúvida? Para mim tudo bem, professor. Ok, a próxima aula vai ficar, eu vou marcar com antecedência, porque Mônica ficou de olhar a agenda de vocês, como é que está para a semana que vem, para poder marcar uma próxima aula, porque a partir de segunda-feira começa um novo semestre lá para o pessoal, e aí já são outras matérias, né? Então vou ter uma outra aula com vocês e marcar uma prova, ok? Então, ok, pessoal, uma boa noite, bom final de semana aí a todos. Abraço a todos aí.